A gente começa esta edição falando do incêndio que destruiu a mais antiga instituição científica do país, o Museu Nacional no Rio de Janeiro. São 200 anos de pesquisas e milhares de anos de história perdidos nas coleções de valor incalculável que eram guardadas ali. O museu abrigava peças como Luzia, o mais antigo fóssil humano encontrado nas Américas, múmias egípcias, objetos de civilizações indígenas, catálogos de animais e plantas, documentos e obras de arte. Tudo isso no palácio que foi residência da família imperial brasileira até a proclamação da República. Os bombeiros levaram 8 horas para controlar o incêndio e quem está lá para mostrar essa situação triste para a gente é o repórter Tiago Pimenta. Tiago, bom dia. Como é que está esse clima de consternação por aí? Bom dia, Luciana. É uma tragédia. Nós vemos vários funcionários do Museu Nacional aqui em lágrimas, chorando muito. O incêndio foi contido por volta de 2h30 da manhã. O Museu Nacional, o mais antigo museu do país, teve grande parte do seu acervo completamente destruída. Nós ainda não temos o balanço para saber o que foi possível recuperar, o que não foi possível, mas como a gente pode ver, as chamas alcançaram os 3 andares do edifício. Como nós dissemos, o incêndio foi controlado às 2h30 da manhã e a perda do acervo é incalculável. São objetos indígenas, arqueológicos, pedras, fósseis, várias coleções. A Polícia Federal esteve aqui ontem à noite e levou o servidor com as câmeras de vídeo de todas as imagens aí das salas do palácio para investigar qual foi a origem do incêndio. 2 agentes da Guarda Municipal em depoimento afastaram a possibilidade de um balão ter causado as chamas. E o comandante do Corpo de Bombeiros, que também é secretário estadual de Defesa Civil, afastou a possibilidade do desmoronamento da estrutura do prédio por causa do incêndio. Ele falou conosco, veja só. O prédio é muito antigo, é uma construção muito sólida, de pedra, tem paredes aí de 1 metro de espessura, então isso facilita a manutenção das condições. Nós retiramos algumas coisas que ainda quando o incêndio ainda não estava completamente conflagrado em alguns ambientes. Essa ala aqui, no primeiro pavimento, nós entramos, mas depois começou a desabar, porque o incêndio já estava em cima, começou a desabar coisas, nós tiramos as equipes, mas dali tiramos muita coisa e lá dos fundos também. E o nosso repórter Maurício de Almeida acompanhou esse drama ontem à noite lá na Quinta da Boa Vista e a gente vai ver agora a reportagem. De longe era possível enxergar fogo e fumaça, um clarão no meio da noite escura da Quinta da Boa Vista, no Rio de Janeiro. O incêndio que atingiu o Museu Nacional começou por volta das 7h30 da noite, quando o local já estava fechado. Rapidamente as chamas se espalharam por causa da estrutura de madeira e da grande quantidade de material químico utilizado para conservar parte da coleção. O prédio histórico foi residência da família imperial e desde 1892 é a sede do Museu Nacional, a instituição de pesquisa mais antiga do país, criada há 200 anos. Enquanto lá atrás os bombeiros continuam tentando apagar o fogo, nesta outra parte do museu, uma ala que ainda não foi atingida pelas chamas, funcionários, guardas municipais, bombeiros e alguns voluntários fazem uma espécie de mutirão. O objetivo, tentar salvar parte do acervo do museu. Enquanto a gente tirava as espécies de formol da última sala para levar para um lugar com maior abrigo, enquanto a gente tirava alguns computadores, as gavetas, o que era possível tirar com as nossas próprias mãos, todo o prédio era tomado pelo fogo por não ter água. O grupo conseguiu retirar alguns materiais do prédio, um trabalho arriscado, porque aos poucos o fogo avançava. Para evitar um acidente, os bombeiros suspenderam o resgate do material. Em menos de meia hora, as chamas tomaram conta do local. Pessoas que chegaram pouco depois do início do incêndio lamentavam a tragédia e reclamavam que o trabalho dos bombeiros foi prejudicado devido à falta de água. Tem mais de 200 anos aí, um fóssil aí que não vai ter mais, tem muita coisa. O maior museu do país não tem um sistema de incêndio. Isso aí é a nossa identidade, a identidade de um país. Onde começou o Brasil, está sendo jogado fora isso aí. Infelizmente ninguém se machucou, mas a perda de acervo é irrecuperável. O reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que é o responsável
pela administração do museu esteve no local. Ao lado de funcionários e pesquisadores da universidade, parecia não acreditar no que estava acontecendo. O Museu Nacional tinha um acervo de cerca de 20 milhões de itens. Coleções de geologia, paleontologia, botânica, zoologia, antropologia, arqueologia e etnologia. Entre os principais tesouros estão múmias egípcias, esqueletos de animais pré-históricos, o fóssil humano mais antigo das Américas, conhecido como Luzia, e o meteorito Bendegó, o maior já encontrado no Brasil, que pesa mais de 5 toneladas. É um clima de muita tristeza, todos nós estamos ainda consternados, como eu já disse ainda há pouco. A gente vai voltar agora com o repórter Tiago Pimenta, que vai falar um pouquinho também das reações a essa tragédia, não é, Tiago? Luciana, muita gente chorando e aqui o Corpo de Bombeiros até está afastando o pessoal porque eles ainda trabalham no rescaldo para conter aquelas chamas que podem surgir ainda no meio dos escombros, né? E vale a gente destacar que o Museu Nacional passava por dificuldades financeiras. O orçamento para a manutenção desse aparelho cultural vinha diminuindo desde 2013. Para se ter uma ideia, a verba investida em 2013 foi de R$543 mil. Em 2015, o valor foi de 257 mil. E em 2017, foi de 346 mil. Este ano, até abril, foram investidos na manutenção deste prédio R$54 mil. Além disso, algumas ossadas de dinossauros estavam sem visitação, fora de visitação, por causa de recursos também. Para isso, estavam fazendo até vaquinha na internet para reabrir e disponibilizar esse acervo novamente para visitação. A vaquinha na internet superou até as expectativas, alcançando R$58 mil. A baleia jubarte, uma ossada de baleia jubarte, também não era visitada há 15 anos. Essas dificuldades financeiras aí a gente acompanhou aqui também. Luciana, voltamos com você. O clima aqui é de completa consternação. Pois é, Tiago, a gente falou muitas vezes sobre essa dificuldade do Museu Nacional Financeiro em muitas reportagens e no dia 6 de junho, quando o Museu Nacional completou 200 anos, o BNDES anunciou a liberação de uma verba para obras no prédio. Também nesse dia, a repórter Flávia Grossi esteve lá para contar um pouco da história do Museu do Acervo e da exposição que estava sendo inaugurada para marcar a data. Então vamos rever essa reportagem agora. No dia do aniversário de 200 anos, um presente que pode ajudar a reerguer a instituição científica mais antiga do país. O Museu Nacional, no Rio de Janeiro, ganhou um apoio de cerca de R$22 milhões do BNDES, que devem ser repassados em até 3 anos. Vamos trabalhar sobretudo nas salas históricas. São aquelas salas que contam a história do nosso país. E depois disso vamos investir mais pesado na reabertura de algumas exposições. Dentro das comemorações pelos 200 anos do Museu Nacional está a abertura de uma exposição sobre os corais brasileiros, que são animais marinhos. Alguns exemplares foram coletados pelo naturalista canadense Charles Hart, que fez uma expedição pelo país no século XIX. O Museu Nacional está presente desde os primórdios do desenvolvimento dos conhecimentos dos corais e dos recifes brasileiros. O Museu Nacional foi criado por Dom João VI em 1818. No início, tinha sede no centro do Rio. Depois da proclamação da República, foi transferido para a antiga residência da família imperial, na zona norte da cidade. O local guarda um acervo de mais de 20 milhões de peças. Em 2015, a instituição chegou a fechar por 11 dias por problemas financeiros. Naquele ano, um vídeo produzido em parceria com o museu mostrava problemas na conservação do imóvel. A falta de investimento não tira a importância histórica do local, que atrai visitantes como este jardineiro. A gente que gosta de jardim tem um jardim espetacular, né? Que foi feito por Glaziot, que também era um dos maiores paisagistas do mundo. Em questão histórica é sensacional e o acervo aqui é gigantesco.